O Signore, fa di me un strumento della tua pace, dove odio fatti porti amore, dove offensa io porti il perdono, dove discordia io porti unione, dove dubbio io porti la fede, dove è dubbio io porti la fede, dove è errore io porti la verità. Dove disperazione io porti la speranza, dove tristezza io porti la gioia, dove sono le tenebre io porti la luce. O Maestro, facci-nos tanto essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto compreendere, essere amato quanto amare, poiché se dano se ci si riceve, perdonando se ci perdonate, e morendo si ressuscita la vida eterna. Amém. San Francesco de Assis. Feliz dia dos pais de todo mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos os pais. Eu me chamo Roberto Teus, sejam bem-vindos ao meu canal. História da igreja, antropologia e parapsicologia. O objetivo do canal é defender a fé cristã, o cristianismo histórico, o Jesus histórico, trazer estudos sobre a história da igreja, a história das religiões, a ciência histórica, né? E também abordar os fenômenos paranormais, extranormais e supranormais, dado pela parapsicologia, pela física, pela medicina, pela psicologia, pela teologia. Eu também sou noviço da Ordem Franciscana Secular, né? Eu tenho um livro aqui da Ordem Franciscana Secular, de formação franciscana. Eu vou disponibilizar as apostilas de graduação de teologia, né? Da faculdade de teologia que eu tive pela Universidade Claretiana. Eu vou disponibilizar para visitantes ou inscritos no canal. Depois vou deixar o link do meu site, né? Que inclui também fundamentos antropológicos, história das religiões, história da igreja, patrologia, Bíblia, Pentateuco histórico, Bíblia, né? Quem quiser ajudar o canal, eu vou deixar a chave Pix, aí vocês me ajudam com alguma quantia. E peço ajuda também para eu comprar alguns livros para trazer mais conteúdo para o canal, para estudos, né? E também peço ajuda. Eu estou sem computador. Para! Quem quiser me ajudar também a comprar um computador para eu editar vídeos, né? Para eu editar vídeos. Para! Então quem quiser me ajudar a comprar mais livros, né? E um computador, pode doar qualquer quantia no meu Pix. Eu tenho alguns livros. Eu tenho um livro do Padre Quevedo, A Face Oculta da Mente, né? De coleção de parapsicologia, né? O livro aborda o tema sobre bruxos e feiticeiros, né? Na visão da parapsicologia. Visão sem olhos, adivinhação, gênero consciente, PS Gama, né? PS Gama, telepatia, do Padre Oscar Quevedo, né? Que ele era doutor em parapsicologia, doutor em teologia, doutor em psicologia, doutor em filosofia. A parapsicologia é uma ciência reconhecida desde 1953 no Congresso Internacional que aconteceu na cidade de Utrecht, na Holanda. Então, várias universidades, a partir daquela época, né, começaram a ter catedras, né, catedras universitárias, graduação, pós-graduação, PhD e laboratórios, né. Tem a Universidade de Duke University, que um dos primeiros laboratórios de parapsicologia foi em Duke, né, na Universidade de Duke.
chefiada pelo Dr. J.B. Heine. Aí teve em Harvard, né, Fundo Hudson em Harvard. Oxford reconhece a parapsicologia como ciência. USP, Unicamp, Salesiano. Além dessas universidades, aqui no Brasil parece que só tem curso livres, extensão universitária e pós-graduação. Nas universidades americanas, na Alemanha, na Rússia, Espanha, acredito que deve ter graduação, pós-graduação, doutorado, PhD. Um dos livros de estudo é o Cima da Demoníaca, do padre José Antônio Fortea, um padre espanhol, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas, né? Que vai abordar desde a natureza do demônio, tipo de demônio, como os demônios agem, depois vai entrar na parte de exorcismo, sinais de um exorcismo, histórias reais de exorcismo, né? Tem até vídeo que esse padre gravou de exorcismo, né? Tem também uma abordagem, noções de psiquiatria, né? Para diferenciar doenças mentais de possessão demoníaca, né? Porque a Igreja Católica, antes de tudo, em caso de suposta possessão demoníaca, a Igreja Católica Romana, orienta a família do suposto possesso a procurar primeiro um psiquiatra para descartar a possibilidade de doenças mentais. Aí depois só é aí que a Igreja abre a possibilidade de possessão demoníaca, né? Então, todos os padres exorcistas, eles têm formação em psicologia, né? Para não sair por aí expulsão de demônio como fazem muitas igrejas, muitos líderes religiosos, né? Então, tem uma diferença entre doenças psiquiátricas e possessão demoníaca. Uma é curada pela medicina, outra é curada pelas orações de exorcismo. Então, a Igreja Católica, os padres não saem por aí expulsando demônio. E nem tudo é coisa do demônio, né? Tem várias explicações. Tem a explicação psicológica, psiquiátrica, parapsicológica. Aí o último pode-se abrir a explicação demonológica teológica, né? Então aqui nesse livro tem noções de psiquiatria. É um livro de demonologia, mas tem noções de psiquiatria, né? Baseado no manual de diagnóstico de doenças psiquiátricas. Eu tenho também Como Ler o Evangelho de Mateus, do exegeta Ivo Storniolo, né? Ele é o tradutor da Bíblia de Jerusalém. É mais uma reflexão do que um estudo, né? É uma coleção, né? Como Ler o Evangelho de Mateus, tem Como Ler o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, né? É mais uma reflexão do que um estudo. Eu tenho o Evangelho de Jesus, é um livro antigo. Ele traz mais de 200 fotografias de escavações arqueológicas. Né? Da terra de Israel, do século I e século II, comprovando o Jesus histórico, o cristianismo histórico de origem judaica, o cristianismo de origem judaica, todos os locais, cidade por onde Jesus passou, né, foram achados através de escavações arqueológicas. Então a arqueologia, ela confirma todas as informações contidas nos evangelhos, na Bíblia e nos evangelhos, né? Os próprios historiadores, eles consideram a Bíblia como um documento histórico, né? Tem um lado simbólico, tem um lado histórico, né? Então todos os historiadores consideram a Bíblia, os evangelhos, como documentos históricos. Os evangelhos, a partir do século XIX, foram considerados documentos históricos, né? Então aqui é um livro que traz fotografias de escavações arqueológicas dos locais, dos lugares, objetos do tempo de Jesus,
acontecimentos, fatos que Jesus testemunhou, que os apóstolos testemunharam, que de fato ocorreram, né? Então, a arqueologia, a história, a antropologia, os especialistas em estudo judaico, estudo bíblico, eles confirmam, a arqueologia, todos historiadores, confirmam que Jesus foi um judeu do século I e que o cristianismo nasceu na Judéia, não como os teóricos da conspiração, os achistas que falam merda por aí, né? Scania, Francis, Primo Mateu, Antônio Miranda, né? São achistas, né? Porque a diferença de um ateu cientista para um ateu achista e patota é muita diferença, né? Então existe os ateus patota e os ateus cientistas, ateus cientistas, céticos cientistas, agnósticos cientistas, que comprovaram o Jesus histórico, o Jesus judeu, o cristianismo de origem judaica, os milagres reconhecidos pela ciência, né? É a diferença de ateu achista e ateu cientista, né? Então, eu como católico dou crédito aos ateus cientistas do que ateus achistas. Então, a arqueologia aqui, como a sinagoga de Cafarnaum, cenáculo, os lugares, a piscina de Betesda, escavações arqueológicas, confirmaram as informações contidas no Novo Testamento, né? Lugares, locais, para onde Jesus passou, a cultura, cidades, ruínas, né? Então, eu tenho um livro também de história da igreja, Tu és Pedro, do jornalista francês Georges Souffret, né? Que traz os 20 séculos da história da igreja, né? É outro que afirma a existência dos apóstolos. Com certeza esse Georges Souffret deve ser ateu, cético, mas o cara é estudado, né? Essa é a diferença, né? Escreveu esse livro, como base ele usa alguns livros de origem francesa, né? Usam a bibliografia, ele é francês, né? Então ele vai usar livros de história da igreja escrito em francês, por historiadores franceses, eu acredito. Então ele afirma que o cristianismo é de origem judaica. Os historiadores, aqui já é historiador brasileiro, também ele usa livros franceses de história da igreja, história de Roma, afirma que Jesus era judeu, afirma que o cristianismo é de origem judaica, né? E aqui também traz a história da antiga Roma, do Império Romano, e nada lá afirma que Jesus foi romano, que Jesus é criação romana, que os evangelhos é criação romana. Então, dentro da história de Roma, para quem estuda história de Roma, não fica no achismo, né? Aqui também fala sobre as facções romanas, e a multiversal flaviana fala que as seitas cristãs e bionitas, docetas, marcionitas, né? Eram facções romanas, só porque exige a palavra facção. Vai ver também que era facção criminosa, né? Não sei, né? Então, aqui fala, aborda a história de Roma, história romana. Então, aqui fala a religião romana, que Jesus não era nenhum deus romano considerado, ou que o Senado criou a Igreja Católica, o cristianismo, né? Foi Constantino e Teodósio, né? Lá no século IV, que legalizaram o cristianismo, né? Ali nasceu a Igreja Católica, né? Então a história de Roma, documentos históricos, arqueólogos, historiadores, livros de história não afirma, não prova que o cristianismo era romano, que Jesus era romano, né? Isso é coisa da cabeça dos outros. Mente fértil. Eu tenho um livro também, eu tinha uma coleção de livros de ensino religioso, né? Ensino religioso, a ciência da religião, né? Eu era revendedor dessa revista Diálogo, revista de ensino religioso, né? Então cada um trazia um estudo, né? Aqui é a linguagem dos símbolos, né? Então é uma revista de ciência da religião.
eu era revendedor dessa revista. Eu tenho uma revista antiga, Galileu, não antiga, 2000, né? Se Jesus queria fundar uma nova igreja, se Jesus queria fundar uma nova igreja, né? Aqui afirma que Jesus era judeu e não romano. Depois eu vou trazer esse estudo desse artigo, né, afirmando que Jesus era judeu, defensor da Torá, e não um Jesus romano. Os especialistas que contribuíram para esse artigo, né, a bibliografia desse artigo, né, é o Juan Arias. Ele é jornalista e especialista em línguas semíticas. Ele escreveu Jesus, esse grande desconhecido. O Jesus histórico do John Dominic Crossan, que ele é teólogo, professor e historiador do cristianismo primitivo. Ele não é só teólogo, é historiador do cristianismo primitivo. O cara é especialista, acadêmico, universitário. Então, John Dominic Crossan é especialista, historiador e professor acadêmico em história do cristianismo primitivo. Aqui tem o procurador histórico do Rucho Zomordi, eu não sei qual a especialidade dele. Sabe os fariseus, né? Reparar uma injustiça. A religião de Jesus, o judeu, do Gesa Vermes. Ele é professor de estudos judaicos da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, professor da Universidade de Oxford afirma que Jesus era judeu. A religião de Jesus, o judeu, né, de 1993, é um livro. Tem esse livro em PDF, e para comprar eu vou deixar o link do PDF para ser baixado e o link para ser comprado, né? Então, professor da Universidade de Oxford, especialista de verdade, não achista, né? Afirma que Jesus era judeu. Aqui, historiadores, linguistas, arqueólogos e teólogos juntaram a evidência que em Belém ou Nazaré no ano 7 ou nasceu Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José, em aramaico, né? Que por volta do ano 30, sob as ordens do procurador romano Pôncio Pilatos, foi condenado à morte por crucificação. Então tem gente lá da Multiversal Flaviana dizendo que eu uso só a Bíblia, né? Mas além de 20 anos como catequista, 10 anos como franciscano, meus anos de universidade, eu não uso só a Bíblia. E outra, a Bíblia, os evangelhos, a partir do século XIX, são considerados documentos históricos, né? Do meus estudos da universidade, a Claretiano, eu tive estudo de sociologia e psicologia da religião com sociólogos, né? Eu tive estudo e aula com 2 historiadores, cientistas da religião, filósofos, teólogos, mestres, doutores, né? Eu não sou como alguns aí que tiram a coisa da cabeça. Eu tive estudo de fundamentos antropológicos, ou antropologia, que é uma ciência. A sociologia também é uma ciência. Eu tive estudo de história das religiões, né? Com uma historiadora, outra era, duas professoras, né? Uma historiadora, outra era historiadora e cientista da religião, e não achista da religião. Então eu vou deixar o link das apostilas. Acho que hoje eu vou fazer outro vídeo falando assim, se Jesus mandou odiar pai e mãe. Vou fazer um vídeo de resposta ao Scania, né? Que ele disse que eu estava dizendo merda, né? Então, eu estudei e estou dizendo merda. Ele não estudou,
né? A arqueologia está errada, a teologia está errada, a antropologia está errada, a história está errada, né? A multiversal flaviana está certa. Beleza? Depois eu acho que hoje eu vou fazer mais vídeo, mais tarde, resposta ao Scania, se Jesus mandou odiar pai e mãe, beleza? Aí então, se inscreva no canal, compartilhe. Aí se você quiser ajudar o canal com alguma quantia para comprar mais livros de estudo, trazer mais artigo e mais estudo para o canal, e um computador que eu preciso, o computador meu deu problema, e para editar vídeos, né? Aí eu vou fazer mais vídeo e vou deixar alguns links nos comentários, né? Para quem quiser pesquisar através da minha pesquisa, né? Beleza? Até abraços.